Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? Que bom, meus irmãos, estar com vocês mais um dia. Grande alegria, um privilégio imenso estar podendo transmitir a palavra do Senhor. Eu entendi um aleluia aqui dessa moça aqui na primeira fileira, viu? Meus queridos, como eu disse, é um grande privilégio, uma alegria para mim poder estar com os irmãos nessa noite ministrando a palavra de Deus. Antes de começar, eu queria levar os irmãos a refletirem através de uma história. É uma cena muito emocionante. Quem já leu os livros, ela também, quem assistiu os filmes, deve ter visto também que tem essa cena nos filmes. Mas eu encontrei primeiramente nos livros, da saga Harry Potter. Tem uma cena muito emocionante no último livro da saga, que é As Relíquias da Morte. Naquele momento, já perto do final do livro, em que o Harry e o Dumbledore eles estão numa cena, numa espécie de plano alternativo ali entre a vida e entre a morte definitiva, onde eles se encontram, e eles estão tendo um momento de conversa, e quando o Dumbledore já está indo embora, ele diz uma frase muito marcante para o Harry, que é uma das frases mais marcantes assim, de toda a série. Ele diz assim, não tenha medo, não tenha pena dos mortos, Harry, tenha pena dos vivos, e acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Eu creio que essa frase compreende um pouco daquilo que a Bíblia ensina sobre amor. Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13 que ainda que alguém realize os feitos mais marcantes da humanidade, ainda que alguém faça grandes realizações, sem amor, essa pessoa vai ser totalmente insignificante. Nada do que ela fez vai ter valor algum. A vida não tem sentido sem amor. Por isso que na frase do Dumbledore, as únicas pessoas que são dignas de pena são aquelas que vivem sem amor. No texto que a gente vai meditar hoje, o texto da palavra de Deus, a gente vai aprender sobre uma igreja que havia feito coisas grandiosas. Uma igreja que era exemplar em vários sentidos, que era marcada por grandes realizações, por grandes obras, mas que havia perdido e deixado de realizar o principal. Eles haviam perdido e se esquecido de amar. E isso muda tudo. Isso era um problema muito sério. Quero que os irmãos abram em Apocalipse, capítulo 2, texto bastante conhecido, para nós meditarmos o capítulo 2, de versículo de 1 a 7. E entendermos como pode acontecer isso, de alguém realizar coisas grandiosas, ser exemplar em vários sentidos, e ainda assim ter perdido o principal. Vai dar certo não, sem fio? Não? Quebra minhas pernas. Eu gosto de ficar rodando, por aqui, rodando assim, Não... Andando aqui, se eu me enganchar aqui, eu levo uma queda e viro um meme eterno. Então, esse fio aqui é mesmo ser uma algema. Vai me prender aqui hoje, eu não posso sair de jeito nenhum. Mas vamos ler, vamos acompanhar aqui. Irmãos, eu gosto de ler na NA, certo? E aí eu vou ficar lendo aqui mesmo. Os irmãos podem me acompanhar. Apocalipse 2, de 1 ao 7, vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das boas obras, das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra
no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe e nos conduza. Nosso Deus amado e querido, é um privilégio imenso estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Entendemos que somos uma comunidade da Palavra, ó Deus. É por meio dela que nós vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor nos salvou e nos sustenta por meio dela. E é por isso que nós entendemos que esse é um momento solene, importantíssimo, e que precisamos, ó Deus, estar focados e prontos para aprender. Então fala ao nosso coração, Deus, a Tua Palavra é fiel, ela é digna. Em mim não há poder algum, em mim não há nada que possa transformar as vidas, somente na Tua Palavra. Ela é poderosa, ela é grandiosa e ela transforma os corações do Teu povo, Pai. Senhor, abençoa-nos, conduza-nos em todas as coisas, prepara o coração do Teu povo. Que em nome de Jesus o Senhor trabalhe, Pai, através do Teu Espírito Santo, os dando foco, dando sabedoria para acolher com mansidão a Tua Palavra e ouvir, ó Deus, de maneira que seus corações sejam transformados à imagem de Jesus. Te abençoa, Pai, que o falar dos meus lábios, o meditar do meu coração possam ser agradáveis a Ti, ó Deus, minha rocha, meu Redentor. Que ao fim de tudo, só o Teu nome receba todo o louvor e toda a glória. É o que pedimos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar através dessa passagem, tendo como pano de fundo isso que eu falei agora no início, certo? Eu vou fazendo a leitura, a explicação e a aplicação de maneira simultânea, tá bom? Não vou fazer a aplicação só no final como costumo fazer. A gente vai lendo, entendendo o texto e já trazendo as lições práticas para as nossas vidas. Os irmãos sabem que aqui o capítulo 2 e 3 de Apocalipse são 7 cartas, as 7 cartas que são enviadas às igrejas da Ásia Menor, uma região que muito do que acontece no Novo Testamento está ali dentro dessa região da Ásia, né? Por exemplo, a gente vai estudar hoje a igreja de Éfeso e outra carta do Novo Testamento é escrita para a igreja de Éfeso, tem na sua Bíblia, carta aos Efésios. E aí ainda outras cartas que são discutidas que podem ter ido para essa mesma região, como as cartas de João. Muitos estudiosos hoje acreditam que elas foram escritas quando João era pastor em Éfeso. As cartas de Timóteo foram escritas quando ele era pastor em Éfeso. Então, essa parte aqui, essa região da Ásia Menor, ela é muito proeminente no Novo Testamento. E aí essas 7 cartas têm uma estrutura muito parecida, né? Tem uma divisão nelas que é muito parecida. Você tem uma apresentação do destinatário, você tem uma apresentação de quem é que está falando, e aí ele vai apresentar os pontos fortes, os pontos fracos da igreja, ele vai advertir a igreja ao arrependimento e no final ele vai fazer uma promessa. Quase todas seguem isso, aqui e ali tem alguma variação. E aí quando tiver alguma dificuldade eu vou explicando para os irmãos alguns detalhes da passagem, certo? Vai dizer assim, primeira parte. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já teve outros momentos que a gente já explicou aqui, a gente já preguei nesse texto, outros irmãos pregaram também, mas como o Apocalipse é cheio de símbolos, figuras, sempre a gente vai precisar repassar algumas coisas, certo? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O que é que ele está querendo dizer aqui? Aqui é o primeiro problema já da passagem, né? A gente não gosta de começar assim, mas essa é uma das passagens que já começam com uma dificuldade. Porque há visões diferentes sobre quem é esse anjo da igreja. É como se a carta fosse passada para ele de alguma forma. Você está escrevendo a esse anjo. E aí, basicamente, tem várias posições ali que tem diferenças, mas elas giram em torno de uma questão. Se são mensageiros humanos ou se são mesmo anjos, seres celestiais. Eu já preguei aqui, inclusive, na outra vez que eu expus, e nessa época eu ainda acreditava que eram mensageiros humanos, eram como se fosse um líder ou um pastor da igreja. E muitas pessoas defendem isso. Hoje eu não acredito mais que seja isso, porque em Apocalipse, mais de 60 vezes essa palavra anjo ou mensageiro aparece, e praticamente todas as vezes quer se referir a um ser espiritual, a um anjo. Então a ideia é realmente que as igrejas elas tinham uma espécie de anjo guardião, um anjo mensageiro da igreja, e é como se Jesus, ao endereçar a carta para a igreja, ele quisesse também que ela fosse passada por meio desse anjo. É um pouco difícil de entender, mas basicamente a maioria dos estudiosos acreditam que é a visão que mais faz sentido dentro da passagem. Então
está escrevendo através do anjo, do mensageiro de Éfeso. E o que é que ele diz? O que Jesus está dizendo para esse anjo e para essa igreja? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Mais figuras aqui, né, que dificultam um pouco a nossa leitura hoje que estamos desse lado da história. Olhe comigo o versículo 20, só para esclarecer antes aqui de eu explicar. Capítulo 1, versículo 20. Volte só um pouquinho. Vai dizer assim, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele já fala aqui como se o leitor estivesse sabendo o que são essas estrelas e o que são esses candeeiros. Porque no versículo 20 ele já disse, olha, as 7 estrelas são os 7 anjos, e eles estão aqui na minha mão direita. E os 7 candeeiros, ou candelabros, vai depender da versão, são as 7 igrejas, certo? As 7 igrejas para as quais ele está escrevendo. E o que é que ele diz? Ele tem as 7 estrelas na sua mão, e ele passeia, ele anda, ele caminha no meio dos 7 candeeiros, que são as igrejas, certo? O que é que ele está querendo dizer com isso? Eu já expliquei que a minha visão é de que os anjos são mensageiros aqui, espirituais. E o que é que ele quer dizer que esses anjos estão nas mãos de Jesus, na mão direita de Jesus? A ideia, quando Jesus se apresenta dessa forma, que tendo as estrelas na sua mão direita, é a ideia de poder, a ideia de domínio. Quando você lê a Bíblia, você sabe que quando alguém usa a figura da mão direita, é a ideia de que alguém tem poder, alguém tem domínio, alguém tem força. Nós, canhotos, nos sentimos oprimidos pela Bíblia, né? Porque sempre a ideia de mão direita é a ideia de poder. Quando você fala de um filho da mão direita, é o seu filho preferido, o seu filho que você exaltou acima dos outros. Isso acontece em vários momentos na Bíblia. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, ele quer falar que ele tem o controle dos 7 anjos que são os responsáveis pelas igrejas. E quando ele fala que ele passeia no meio dos candeeiros ou dos candelabros, ele quer dizer que ele está ali vivendo no meio da sua igreja, ele está caminhando e se relacionando com a sua igreja. Os candeeiros são as igrejas? Todos os irmãos sabem o que são candeeiros ou candelabros aqui? Tranquilo, né? Senão eu explicava. Mas ele está passeando, ele está caminhando, ele está se relacionando. O ponto aqui é que Jesus ele conhece a sua igreja. E a gente vai ver um pouco mais disso com mais detalhes mais na frente. Ele anda, ele conhece, ele domina e ele está atento ao que acontece na sua igreja. Aqui a gente já tem uma lição de início. Primeiro, Cristo governa a sua igreja. Ele tem aqui os anjos mensageiros na sua mão e ele está governando, ele está andando no meio da sua igreja. Ele sabe o que acontece lá, ele está atento a ela, ele percebe tudo o que acontece no meio do seu povo, no meio da sua comunidade, no meio da sua igreja, certo? É assim que Jesus se apresenta, como aquele que tem domínio, tem força na mão direita e governa, e todos os anjos estão aqui na mão dele, e é aquele que passeia, que caminha, que está ali andando no meio da sua igreja. Mas vamos lá, começar a partir do versículo 2. O que é que isso implica? Esse Jesus que passeia no meio das igrejas, o que é que ele está vendo? O que é que ele está percebendo? Vai dizer assim, capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar, está piscando direto aqui. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Versículo 3, continuando, eu leio aqui. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Agora o versículo 6, observe. Mas você tem a seu favor o fato de que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu pulei pro 6, aqui do 3 para o 6, porque o 6 também apresenta um ponto forte
da igreja, certo? Depois a gente vai para os pontos fracos. Vamos lá. É uma igreja com muitos pontos fortes. É uma igreja com muitas características boas, com muitas características interessantes. Jesus começa dizendo que conhece as obras que eles realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja dedicada, era uma igreja esforçada, era uma igreja que servia a Deus com muito empenho, era uma igreja que se entregava ao serviço de Deus. Lá eram pessoas batalhadoras, pessoas que realmente se dedicavam ao serviço da obra de Deus, que estavam empenhadas em falar de Deus e de permanecer firmes no contexto em que eles viviam. Continua o versículo 2 ainda. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Além de serem pessoas que serviam com afinco, com empenho na obra, eles eram pessoas que não toleravam falsos ensinos, que não toleravam hereges, eram pessoas que batiam de frente mesmo quando apareciam pessoas ensinando heresias na igreja. E se você já leu a carta à igreja de Éfeso, ou se você leu 1º e 2º Timóteo, você sabe que essa igreja em especial sofreu muito com problemas de heresia. A igreja de Éfeso, podemos dizer que foi a igreja mais atacada do Novo Testamento em relação a heresias. Tudo de ruim que aparecia de doutrina tentava se infiltrar na igreja de Éfeso. E a gente vê aqui perto do final do 1º século, Jesus elogiando a igreja porque quando aconteceu dessas pessoas chegarem, a igreja confrontava, a igreja batia de frente. Eles não podiam suportar falsos ensinos lá e eles confrontavam aqueles que tentavam trazer esses ensinos. E eles provavam mesmo, eles chegavam e diziam: olha, o teu ensino está sendo coerente com o que foi ensinado pelos apóstolos? Não. Então você é mentiroso, e jogava fora, tirava essas pessoas da igreja porque eles não aceitavam. Então eles eram pessoas dedicadas, pessoas que serviam com muito empenho, eram pessoas com uma boa doutrina, que não suportavam ver pessoas ensinando mentiras, ensinando algo contrário ao evangelho. Então aqui já tem 2 pontos excelentes em relação a essa igreja. Eram pessoas dedicadas e pessoas que tinham uma excelente doutrina, de tal forma que quem chegava lá falando besteira era confrontado, exposto e expulso de imediato. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. A igreja de Éfeso era localizada, no Império Romano, e estava no meio assim, de muita idolatria e de muita imoralidade. Quem já leu Atos capítulo 19, lembra que Paulo passou por essa cidade e teve uma grande confusão, uma bagunça, quando eles estavam pregando o evangelho. Vou lembrar para os irmãos. E aí muitas pessoas se converteram. E lá tinha coisa de magia, assim, magia negra, ocultismo, muita coisa. E algumas pessoas, quando se converteram, começaram a vender seus livros, a abandonar tudo isso. E começou a quebrar um pouco o movimento da cidade. Estava diminuindo as entradas do pessoal da cidade, os comerciantes. O pessoal começou a sentir e começou um movimento para tentar prender, para tentar matar Paulo e os companheiros dele. E aí eles ficaram, para confrontar, ficavam dizendo: grande é a Diana dos Efésios, porque a principal, assim, padroeira de lá era essa Diana, que tinha inclusive um templo dedicado a ela, um templo onde não só era cometida idolatria, mas muita imoralidade. Havia muitos prostitutos cultuais, homens e mulheres, naquele lugar. Então a igreja de Éfeso estava situada nesse contexto. Então eles foram muito perseguidos, eles passaram por muitas provações, eles tiveram que enfrentar muitos desafios de pessoas que tentavam tirar o evangelho de lá. Mas o que é que Jesus diz para eles? Você tem perseverança, você suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer, sem desistir, sem cansar. Então vamos lá, uma igreja dedicada, que servia com empenho, uma igreja com uma boa ortodoxia, uma igreja com uma boa doutrina, que não suportava falsos ensinos, e uma igreja que perseverou no meio do sofrimento, no meio da pressão, no meio das dificuldades. E ainda tem o versículo 6, que também fala de um ponto positivo da igreja. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só. Boa doutrina, trabalhadores, perseverantes,
e eles ainda odiavam as ideias e as doutrinas desses nicolaítas. Quem diabos são nicolaítas, né? Quem são esses? É um pouco obscuro tentar descobrir, vai aparecer ainda algumas coisas nessas cartas aqui de Apocalipse sobre eles, mas como eu disse, é muito obscuro. Basicamente, a maioria dos estudiosos vão entender que era algum tipo de grupo ali religioso que no meio ali dos cultos, das adorações, tinha idolatria pagã e imoralidade sexual. Basicamente tinha alguma coisa a ver com isso. Mais na frente vão comparar com Balaão, que é aquele falso profeta do Antigo Testamento que levou o povo de Israel à imoralidade. Então, basicamente, parece que esses nicolaítas tentavam se infiltrar na igreja ali com essas ideias de idolatria e de imoralidade. E aí os efésios odiavam esses caras, odiavam as ideias que eles colocavam, não toleravam de jeito nenhum. E Deus elogia: olha, vocês estão fazendo é certo, porque vocês odeiam as obras desses caras e eu também odeio essas obras, porque é imoral e porque é incorreto. Vamos lá. Tirar algumas lições já dessa parte aqui, todos esses elogios. Esse quadro aqui da igreja de Éfeso é maravilhoso, né? Deus abençoe para que nós tenhamos todas essas características que são valiosíssimas. E aí eu quero tirar já algumas lições aqui. Nossas lutas e sofrimentos em favor do Evangelho não passam despercebidas diante de Deus. Olha só como começa o versículo 2. Coloca aí, por favor, o versículo 2. Conheço as obras que você realiza. Deus está dizendo para eles: eu sei o que acontece aí. Eu sei tudo que vocês enfrentam. Eu vejo tudo que vocês passam. Então, para nós, o que fica é que tudo que a gente enfrenta em favor do Evangelho não passa despercebido para Deus. Ele vê a nossa luta, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê o nosso empenho, Ele vê a nossa dedicação e o nosso serviço, porque Ele vê todas as coisas. Então o nosso Deus não é um Deus que deixa as coisas passar. Ele não é um Deus que não percebe, mas Ele está caminhando no meio do seu povo, no meio da sua igreja, e Ele sabe o que nós fazemos. Então, eu sei que alguns de nós enfrentamos isso. Às vezes você se dedica, às vezes você faz, você se entrega, você se doa. Isso acontece muito nas igrejas. E parece que ninguém está reconhecendo. E parece que ninguém está se importando. E você se doa, você serve, você investe seu dinheiro, seu tempo, seus recursos aqui. E parece que ninguém se importa. Parece que ninguém está dando nada por você. E você se sente até triste. Você se sente ressentido. Porque você queria que alguém dissesse algo para te encorajar. Você queria que alguém dissesse algo para que você se sentisse melhor, para sentir que seu trabalho estava valendo a pena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa que as pessoas digam nada para você. A única pessoa que precisa ver o seu trabalho é Deus. E Ele vê tudo que você faz. Ele vê todo o seu serviço. Ele vê o quanto você ensaia. Ele vê o quanto você estuda. Ele vê o quanto você se desgasta para preparar aulas, para fazer cursos, para se tornar uma boa pessoa na mídia, no ensino, no louvor, em tudo. Ele vê o quanto os irmãos não sabem das suas doações, os irmãos não sabem do seu desgaste emocional, mas Deus sabe. Ele conhece as suas obras e Ele vê tudo o que você passa, e é suficiente. Você não precisa receber aplausos, você não precisa receber reconhecimento de homens. Deus vê tudo o que você faz, Ele está ciente disso. Segunda coisa, não deveríamos ter medo de confrontar aqueles que espalham falsos ensinos. Não deveríamos ter medo. Às vezes nós nos sentimos constrangidos, mas a igreja de Éfeso é elogiada, porque eles chegavam de frente para os caras e diziam: é errado o que está ensinando, compara aqui com a Bíblia. Não passa, então tu sai fora, porque o que está ensinando é errado. Nós não deveríamos ter medo em fazer isso. Quando alguém vier e ensinar algo que não agrada a Deus, algo que está contrário à verdade das Escrituras, deveríamos mostrar que aquilo é errado. Deveríamos nos sentir encorajados por essa passagem, por outras, a ser pessoas zelosas da verdade, que não toleram falsos ensinos e que os confrontam. Uma terceira lição ainda dessa parte do texto. Existem coisas que Deus odeia e nós também deveríamos odiar. Existem coisas que Deus odeia e nós também deveríamos odiar. A palavra ódio é um pouco
politicamente incorreta, né? Parece que não cabe no nosso vocabulário, porque é uma palavra feia, nós não podemos odiar nada de jeito nenhum. Mas Deus odeia algumas coisas. E aqui é só um dos textos, certo? Poderia citar dezenas de salmos aqui, onde fala sobre o ódio de Deus e sobre a ira de Deus contra os pecadores. Mas enfim, estamos trabalhando aqui e Deus elogia a igreja de Éfeso porque eles odiavam as obras dos nicolaítas. E às vezes nós nos sentimos com medo de odiar algumas coisas, mas deveríamos odiar. Deveríamos odiar a mentira, deveríamos odiar a pornografia, o adultério, a imoralidade, a arrogância. Mas muitas vezes, ao invés de odiar essas coisas, nós brincamos com elas, nós damos espaço para elas. Quando Deus as odeia. Quando Deus não as tolera. Deus odeia o pecado. Deus odeia a imoralidade. Deus odeia tudo que está em oposição à sua santidade. E nós também deveríamos odiar essas coisas. Mas em todas essas coisas aqui, a igreja de Éfeso foi elogiada. E como eu disse, o quadro aqui da igreja de Éfeso é perfeito, fantástico. Que igreja! Que igreja fantástica. E talvez a gente perguntasse, não tem mais nem o que dizer. É a igreja perfeita. Mas há algo de errado com essa igreja. Há algo de muito errado com essa igreja. E a gente vai ver isso. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E a gente pergunta, mas como isso é possível? Como é que uma igreja pode ter abandonado o primeiro amor, sendo que a gente viu tantas coisas boas sobre ela? E aí, eu acho que, me parece que às vezes as pessoas têm uma leitura errada dessa passagem. Não é verdade? Porque sempre quando a gente fala sobre essa ideia de voltar ao primeiro amor, inclusive canta aquela música, né, que tem também sobre voltar ao primeiro amor, a gente sempre olha para esse texto como ele estando falando de pessoas que um dia estiveram na fé, firmes, e aí abandonaram a fé e estão ali distante, vivendo uma vida imoral, uma vida rebelde, distante de Deus. E ela quer voltar ao primeiro amor, abandonar essa vida que ela está hoje para voltar àquilo do início. Mas a passagem não é sobre isso, né? Sobre alguém que está vivendo uma vida imoral, distante e totalmente alheia a Deus. Não. A passagem é sobre uma igreja que está ali servindo, está ali se dedicando, está ali combatendo o erro, está ali odiando as coisas que Deus odeia, mas fazendo tudo isso sem amor. É como se fosse a igreja um exemplo perfeito do que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Se doando, se entregando, servindo, fazendo coisas grandiosas, mas sem ter amor. É como se a igreja de Éfeso, meus irmãos, eles focaram tanto em lutar pela verdade, lutaram tanto em combater os falsos mestres, se preocuparam tanto em construir coisas, em servir as pessoas, em se estabelecer naquele lugar, que eles esqueceram que era principal. E eles começaram a fazer as coisas certas sem amor, deixando o amor de lado. E ninguém podia dizer que as coisas que eles estavam fazendo eram erradas, porque não era, e Deus elogia as coisas que eles faziam. O ponto é, tudo que vocês têm feito é sem amor. E esse é o confronto. 1 Coríntios 13 é basicamente isso. É possível fazer muitas coisas grandiosas, coisas belíssimas, mas sem amor. E essas coisas perdem o sentido. Essas coisas perdem o valor. Essas coisas perdem a grandeza, porque elas são feitas sem amor. Então o ponto é isso. A igreja de Éfeso, eles não amavam mais a Deus. Eles esqueceram de amar a Deus, de fazer as coisas por amor a Ele, de ter um coração realmente entregue a Ele, inteiramente consagrado a Ele. Eles não amavam mais uns aos outros. Eles iam para a comunidade se reunir não porque amavam mais uns aos outros, mas porque já tinham pegado o costume de fazer isso. Eles combatiam os falsos mestres não mais por amor à verdade, mas porque era interessante confrontar as pessoas. E a aplicação aqui é essa. É possível ser um grande pregador
É possível ser um grande cantor, um grande professor do ministério infantil, um grande líder, sem amar a Deus e sem amar o próximo. Isso deveria nos fazer estremecer. Você pode fazer coisas grandiosas, mas isso não significa que você ama a Deus. Você pode fazer coisas que impactem muitas vidas, mas isso não significa que você ama a Deus. Não significa que realmente você está fazendo para Ele. Então, basicamente, o que aconteceu com esses irmãos foram isso. Muito ortodoxos, muito empenhados, mas sem amor nenhum por Deus e pelo próximo. Sem nenhuma paixão, sem nenhum coração realmente consagrado. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente pode fazer coisas grandiosas, mas não significa que nós amamos a Deus. E aí, Deus vai chamar a atenção deles para isso. Deus já expôs qual é o erro, o ponto fraco deles. E aí ele chama-os ao arrependimento. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando se vive uma vida sem amor, o único caminho é o caminho do arrependimento. Jesus vem e chama, olha, traz aí a memória onde foi que tu se perdeu. Traz a memória quando foi que tu deixou de me amar, deixou de amar ao próximo, porque você está totalmente perdido. Aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela entrega que você teve lá no início, em que se você se doava com o coração entregue a mim, inteiramente consagrado a mim, você perdeu. Então volta àquele estilo de vida de antigamente, do começo, daquele amor sincero, entregue. Se arrepende e volta. Percebe onde foi que você errou. Percebe onde foi que você caiu e volta. Volta atrás. Jesus chama ao arrependimento e, como ele diz mais na frente no capítulo 3, ele repreende aqueles que ele ama. Então Jesus os chama a perceber isso. E aí a advertência no versículo ainda no versículo 5 assim: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu gosto muito da explicação que o pastor Romulo dá para o significado dessa passagem, porque tem algumas visões também sobre o que significa tirar o candelabro do lugar dele, né? Um autor, por exemplo, o Osborne, vai dizer que a ideia era realmente remover a igreja de onde ela estava. Olha, se vocês não se arrependerem, eu vou trazer o meu juízo e essa igreja vai ser destruída daqui. Não vão ter mais esse espaço que vocês tinham tanto lutado para ter. Não simplesmente uma perda do espaço físico, né? Mas todo o abalo da destruição da igreja. Mas, por exemplo, há uma outra forma de ler o texto, de enfatizar a advertência. Jesus diz, olha, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O ponto é, se essa igreja é uma igreja de Deus, uma igreja salva, um povo de Deus salvo, eles poderiam não se arrepender? Não. Eles iriam se arrepender de alguma forma. Então o que é que Deus está fazendo com essa advertência? Justamente levando-os para onde Deus quer que eles estejam, que é dentro da sua vontade, debaixo da sua vontade. Então Deus usa a advertência para que eles possam se arrepender e se voltar para Ele. Se fosse possível que eles não se arrependessem, seria possível tirar o candelabro deles do lugar. Mas isso não é possível, porque eles são filhos de Deus e eles vão se arrepender. E a advertência de Deus tem esse propósito, fazer com que eles se arrependam e com que eles se voltem para Deus. A lição aqui é que a advertência de Deus é para o nosso bem. A advertência de Deus não é para o nosso mal, não é para nos ameaçar, mas é para que nós nos sintamos motivados ao arrependimento. Jesus nos adverte porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, não porque Ele quer o nosso mal. Versículo de número 7, já pulou o 6, né? Ponto forte. Concluindo no 7, vai dizer assim:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Depois de uma apresentação do destinatário e de uma apresentação daquele que está falando, nos primeiros versículos, depois de relatar os pontos fortes da igreja e o ponto fraco, depois de uma advertência, ele conclui com uma promessa. E todas as passagens terminam assim, todas essas 7 cartas, com uma promessa. E cada uma tem uma característica diferente. Aqui ele diz: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso é uma promessa maravilhosa, é uma promessa escatológica do que a gente vai ter no reino futuro. Mas é interessante o contraste aqui. Quem foi que foi proibido de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Adão e Eva. E depois quando eles foram expulsos e colocaram os anjos lá para proteger, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Então eles receberam uma maldição. Então aqueles que perseveram, aqueles que vencem em Apocalipse, eles vão ter direito àquilo que Adão e Eva não tiveram, porque foram amaldiçoados. Então a ideia mesmo é uma figura, não porque vai ter uma fruta literal para a gente comer, mas a ideia de que essa fruta que eles não podiam comer para não ter vida eterna, nós vamos ter acesso, porque nós teremos a vida eterna e nos encontraremos com Deus. É apenas um símbolo da vida eterna. Enquanto Adão e Eva não puderam, foram amaldiçoados, aqueles que perseveram, que permanecem firmes, irão receber a bênção de desfrutar da comunhão eterna com Deus e terão acesso à árvore da vida. Eu quero concluir, meus irmãos, falando sobre um perigo real que a gente corre durante a vida cristã. Perigo de esquecermos do quanto o amor é importante. As muitas lutas e desafios em que a gente se mete na vida cristã, às vezes obscurecem o fato de que nada é mais importante do que amar a Deus e amar ao próximo. Quando perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento, e ele disse: ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, com todas as suas forças, e ame o próximo como a ti mesmo. Como se isso resumisse tudo o que Deus quer de nós. Por isso é importante nós fazermos uma reflexão, trazer à nossa mente se nós temos vivido à luz desse amor, se tudo que nós temos feito hoje, se tudo que temos construído é à luz desse amor. Nossos ministérios hoje, nossa família, nosso trabalho se tornaram meios de expressarmos o amor de Deus, meios de desfrutarmos do amor de Deus, ou se tornaram meios para nós fugirmos da responsabilidade do amor. Muitas vezes nós podemos estar trabalhando apenas pelo dinheiro, servindo apenas por reconhecimento, estudando apenas para nos tornar mais intelectuais, mas não existe mais nenhum amor nisso. Nós estamos na igreja não porque amamos a Deus, não porque amamos uns aos outros, mas porque é o mais conveniente no domingo fazer, porque não tem outro lugar tão interessante para ir. Você não fala mais de Jesus porque esse amor inundou o seu coração e você precisa falar dele, mas porque você quer trazer pessoas para a igreja. Você louva aqui porque é interessante as pessoas observarem você, mas sem qualquer resquício de amor. Se isso tem acontecido, precisamos nos arrepender da nossa falta de amor. Jesus nos adverte: lembra onde foi que tu se perdeu, lembra onde foi que tu deixou para trás aquela empolgação, aquela paixão, aquela entrega a Jesus de todo o coração. Então volta, clama hoje que Ele te perdoe, que Ele reacenda essa chama no teu coração para que tu se volte para Ele e possa fazer hoje o que tu tem feito, mas com amor no coração. Nós podemos estar fazendo coisas grandiosas para Ele. Nós podemos estar fazendo coisas grandiosas para o mundo. Mas isso não significa que o amamos. Para a eternidade, meus irmãos, o que vai contar não é simplesmente que nós fizemos algumas coisas, que nós realizamos algumas coisas, mas que essas coisas tenham sido realizadas com base no amor de Deus.
Então faça todas as coisas com amor. Faça todas as coisas entendendo que você faz porque Ele te amou. E tudo que você pode fazer em troca é amá-lo novamente. Como João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então que essa verdade te leve a fazer tudo o que você faz com amor. Porque tudo que nós podemos dar a Ele é isso. Nós não temos mais nada para oferecer. Que a nossa canção possa ser sempre aquela que nós cantamos aqui constantemente. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém?